A Ordem dos Cavaleiros Templários é uma das ordens mais notórias que tem no mundo e é uma base para diversas tradições. Hoje eu irei falar sobre o Grande Priorato Templário do Brasil. Mas antes de falar sobre o Grande Priorato Templário do Brasil, é necessário falar um pouco sobre a Ordem Templária, sua estrutura, sua história, sua lenda. A Ordem foi fundada em 1118 por 9 cavaleiros e o rei Balduíno II de Jerusalém. Após a primeira cruzada, com a finalidade de proteger os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém, então eles tinham basicamente essa finalidade. Recebeu esse nome por ter se abrigado nos escombros do templo do rei Salomão em Jerusalém. Então a ordem teve diversos nomes, mas a Ordem dos Cavaleiros Templários foi de fato devida ao templo do rei Salomão. A ordem até hoje é tida como guardiã de muitas relíquias e tesouros. O templo sempre teve duas ordens, uma de recepção onde se dá ingresso na ordem normal, sem muitas luzes especiais na cerimônia, e a segunda que está reservada a poucos. O que temos em paralelo em diversas outras ordens, inclusive na atualidade. Uma ordem no caso da expressão exotérica e uma segunda ordem que significa um lado mais para os adeptos, iniciados, uma coisa mais interna. Em 1307, muitos dos membros da ordem foram detidos e queimados publicamente. Em 1312, o Papa Clemente dissolveu a ordem. No dia 18 de março de 1314, pessoal, o grão-mestre Jacques de Molay foi queimado vivo ao lado de outros irmãos, preservando os segredos da ordem, demonstrando mais alto sacrifício pela mesma, tornando-se um símbolo para muitas tradições até os dias de hoje. Muitos acreditam que a morte do grão-mestre foi uma crueldade que ainda hoje clama por justiça, visto que o objetivo de seus perseguidores foram de se apossar das riquezas da ordem. Em parte, estes estão certos, pois esta foi a intenção do rei Filipe o Belo, em comunhão com o Papa Clemente V. O rei da França encontrava-se falido, vindo daí a ganância do monarca. Hoje tais fatos são reconhecidos pela própria Igreja Romana, que era através de documentos de Chinon descoberto e publicado pelo Vaticano em 2006, os quais comprovam a inocência dos templários das acusações que lhe foram feitas, e também pelo pedido de desculpa público feito pelo Papa. Sabe-se que a ordem possuía, na ocasião desse golpe, dessa perseguição, cerca de 9.000 propriedades espalhadas pela Europa. Milhares de homens bem treinados, uma rede de comunicação internacional da mais precisa da Terra, ou seja, uma estrutura bem sucedida. Tanto que o próprio grão-mestre teria avisado o Papa meses antes sobre a pretensão do rei, da mesma forma que havia, é claro, se reunido meses antes com a cúpula da ordem para anunciar a trama que estava sendo arquitetada e assim preservar os segredos da ordem. É fácil comprovar essa hipótese, pessoal, que a ordem sabia que teria esse ataque, porque os seus perseguidores conseguiram se apossar apenas dos bens imóveis, ou seja, propriedades, plantações, animais e coisas do gênero. Tanto ao Tesouro Templário, por exemplo, este continua sendo uma incógnita para todos através do tempo, visto que assim como a ordem protege os seus segredos e mistérios, continua preservando as relíquias das quais é guardiã. Então, pessoal, consideram que essas relíquias, esses tesouros, foram retirados por embarcações templárias partindo para vários lugares do mundo. Apenas altos cavaleiros da ordem e os guardiões sabiam aonde esses se encontram. Mas isso não vem ao caso nesse vídeo. Então essas especulações, essas histórias
é apenas um resumo do que temos hoje como a Ordem dos Cavaleiros Templários. Diante desse fato, dessa hipótese da Ordem de fato saber que o rei e o Papa Clemente estavam de fato querendo perseguir a Ordem com o pretexto, a justificativa dessas falsas acusações e assim pegar os seus bens, muitos talvez se perguntam, tá, beleza, se eles sabiam que de fato a Ordem do Templo seria atacada, por que não revidou ou acabou com a monarquia da França com o próprio apoio do povo francês insatisfeito? Por que não matou o rei e seus soldados? Como provar que a Ordem sabia de tudo que iria acontecer e não fez nada para evitar? A resposta é clara, pessoal, pois se a Ordem tivesse massacrado o rei e seus soldados 900 anos depois, não continuaria sendo um símbolo de dignidade e honra, mas de crueldade e de extermínio. Então foi uma opção, um alto sacrifício que a Ordem fez para se tornar esse símbolo que hoje estamos aqui comentando sobre a mesma. Existem ordens que se denominam descendentes e preservadoras do conhecimentos e princípios templários. E hoje eu irei falar de umas delas. Então eu quero agradecer o Gran Prior do Brasil, o mestre templário Albino Neves, que possibilitou e autorizou o canal aqui a falar um pouco sobre esse Gran Priorato Templário do Brasil. O objetivo desse vídeo, como sempre, pessoal, é cultural, é apresentação, falar um pouco sobre a história. E então eu quero agradecer o Albino Neves por possibilitar as fotografias, filmagens e informações que irei disponibilizar aqui nesse vídeo. O Gran Priorato Templário do Brasil, pessoal, Cavalaria Espiritual São João Batista, vinculado ao Gran Priorato Internacional Templário Jacques de Molay e a OSMTH Porto, ambas ramos da Ordem dos Cavaleiros Templários ligadas à regência do Grão-Mestre Dom Fernando Campelo. E ele é reconhecido em mais de 70 países do mundo e ele é o Grão-Mestre desde 1960 até os dias de hoje. Então essa é a estrutura básica que temos sobre o Gran Priorato Templário do Brasil. A parte oculta sobre os ensinamentos da Ordem são reservadas e assim devem permanecer, como vem acontecendo há 9 séculos. Delas só tomam conhecimento os iniciados, de acordo com os graus que ocupam dentro da Ordem, e mesmo assim através de documentos devidamente criptografados, conforme determina a direção da Ordem. Ou seja, a Ordem ela tem essa parte esotérica e seus ensinamentos são progressivos, então conforme os graus você estuda determinado assunto e para determinados fins. A estrutura física que temos sobre o Gran Priorato Templário do Brasil é conhecido como Complexo Templário Jacques de Molay. Instalado em Minas Gerais, no bairro Santa Maria, o Complexo Templário do Gran Priorato Templário do Brasil, Cavalaria Espiritual São João Batista, é todo construído em pedras e a exemplos de obras medievais e é composto de 3 obras. O Templo São João Batista, construído em forma de octógono, ali se realizam as reuniões privadas, ou seja, só tem acesso a essas reuniões os iniciados, quem já foi admitido ao círculo interno dessa ordem. A sala de vela de armas, que leva o nome do grão-mestre Dom Fernando, é nesse espaço onde os postulantes são recebidos a primeira vez antes de serem iniciados. Então isso também é um método muito normal em diversas ordens. Antes de você se tornar um adepto, antes de você se tornar um iniciado, você passa por sessões anteriores, sessões de neófito, aprendiz, são câmaras, anticâmaras, que você tem que passar por esses graus ou por esse processo até de fato ser admitido como adepto ou iniciado da ordem, efetivamente. O próximo espaço é a Ermida de Santa Maria Madalena, construída em forma de cruz
A exemplo da Igreja de Santo Sepulcro e das catedrais góticas construídas na Europa pela Ordem, onde se realizam as cerimônias públicas, e esse espaço foi inaugurado em 2015 e também é construído, é claro, em estilo medieval. Bom, essa é a estrutura física desse complexo. E quem pode participar da ordem? São homens e mulheres com mais de 18 anos que estejam apresentados por algum irmão ou irmã. E existe, é claro, pessoal, um espaço dedicado a crianças também. A formação da ordem e sua forma hierárquica. É importante dizer que homens e mulheres são aceitos na ordem, como eu mencionei, pessoal. Mas como funciona essa estrutura organizacional da ordem? O cavaleiro ou a dama templário que estiver só em uma região deve buscar a união com mais 2 membros para a formação de uma técia. Assim, juntos poderão realizar seu próprio altar e nele realizar as orações e evocações ao divino para a realização de seus estudos. Isso é normal também em diversas ordens. Um determinado grupo de um nome, conforme vai aumentando o número de membros para 25, se torna um outro nome e assim esse grupo vai avançando na hierarquia estrutural e conforme vai crescendo, novos rituais, novos estudos vão sendo habilitados por esses grupos. Isso eu estou dizendo em uma forma padrão, tá bom, pessoal? E quando menciona essa realização do seu próprio altar para estudo, isso também é uma característica muito comum em diversas ordens. É necessário a preparação de um ambiente tido como sagrado, um ambiente tido como um lugar de reverência aos estudos, independente de qual ordem eu estou mencionando. Se você for estudar, se dedicar, e até mesmo, pessoal, para a faculdade, para a escola, se você tiver um momento específico, se você tiver um local específico, um ambiente específico, isso possibilita o crescimento e o aprendizado muito maior. E isso, as ordens esotéricas têm ciências e aplicam isso aos seus estudantes e seus adeptos. Bom, após formada a técia, eles se dedicam, estudam e assim buscam formar outras técias ou então encontrarem junto outros 6 buscadores, formando assim uma comendadoria. Nessa hora será escolhido entre os 9, um a ser nomeado comendador. Então, quando forma 9 membros, assim é claro, tendo referência à origem dos Cavaleiros Templários, mantendo essa tradição, um deles é nomeado para esse cargo. Instalada a comendadoria, recebendo novos estudos, fortalecendo os princípios, esse grupo buscará a formação de um priorado. Assim, serão agraciados com novos estudos e ainda mais avançados. O priorato é composto de, no mínimo, 21 fratres e soros, sendo escolhido entre eles um para ser o prior, aonde nomeado diretamente pelo grande prior, o legado magistral ou pelo grão-mestre. A união de 3 priorados, ou um priorado e 2 comendadorias, leva ao estabelecimento a ser um grande priorato, que administrará as técias, comendadorias e priorados e a ele vinculado por região. A formação de 3 grandes prioratos em um mesmo estado de federação levará à criação de um grande priorato estadual. Os grandes priores fazem parte do grande conselho do Grande Priorato do Brasil com a voz e voto, sendo que todos deverão obediência ao legado magistral do Brasil como representante do grão-mestre. Então vejam que é uma estrutura muito complexa, entretanto lógica. Em diversas ordens, você também vai achar essa estrutura de crescimento, de federação, mas todos devem obediência a um grão-mestre, vamos dizer assim, a um presidente que representará essa ordem no nível mundial. Bom, um fato que recentemente que o mestre
Albino Neves me mandou e eu gostaria de deixar registrado é sobre a iniciação de cavaleiros e damas templários de vários estados do país. Tem marcado a expansão da ordem aqui no Brasil. Hoje a Cavalaria Espiritual São João Batista tem representantes, tessas e comendadorias em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Araruama, Betim, Visconde de Rio Branco, Belém, Vila Velha. Então, diversos locais que demonstram essa expansão que está sendo feita aqui no Brasil. Bom, pessoal, as informações que estão disponíveis, inclusive para consultas, foram todas abordadas aqui. Eu entrei em contato ainda com o mestre fazendo as seguintes perguntas. Quais são como são feitos estudos templários? Eu queria saber se era monografia ou oralmente. Quantos graus hierárquicos tem a ordem? Quais os nomes dos graus? No Brasil há somente o complexo em Minas Gerais? Ou existe outras ramificações? Essa última eu já mencionei aqui no vídeo, ele me respondeu. Entre as outras perguntas, pessoal, é claro que é naturalmente algo mais esotérico e eu entenderia se não pudesse fornecer o nome dos graus nem a quantidade. Isso daí depende muito de cada ordem, se fornece ou não. Isso é completamente normal. A resposta para essas minhas perguntas foi o seguinte: boa tarde, Gabriel. Os estudos são reservados e estudados na sede e nas dezenas de comendadorias instaladas no Brasil. A ordem preserva uma antiga tradição que vem desde os primórdios do cristianismo, sendo repassada oralmente conforme a antiga tradição e as orientações de Jacques de Molay, nas reuniões com a cúpula da ordem realizado em Chipre, em 1307, antes da tragédia da Ordem do Templo. Então, se você quiser mais informações, estará disponível aqui na descrição do vídeo todos os vídeos que foram mostrados, todas as informações vocês terão, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Valeu!